Bom dia, pessoal. Então, vamos começar mais uma palestra. Queria primeiro agradecer ao professor Reinaldo. O professor Reinaldo é lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por ter vindo conversar com a gente aqui em 40 minutos. Na verdade, o assunto que ele vai falar talvez duraria o dia inteiro. Fazendo parte de ciências emergentes, você vai ver que essa é uma ciência que, apesar de ser antiga, a astrofísica, a astronomia e cosmologia, ela está mais atual do que nunca, tá? Mexendo com bastante computação, bastante arquivo de dados, ou seja, está na ponta, investidores internacionais construindo novos telescópios a todo momento. No Chile, por exemplo, tem o Brasil, através da Fundação de Amparo à Pesquisa, tem telescópios magníficos lá que o Brasil está ajudando a construir. Então, é um assunto bem emergente, bem real, apesar de antigo. Vou fazer, como eu falei para o professor Reinaldo, eu vou resumir bem aqui, porque senão não ia dar tempo de ele dar palestra, o currículo dele. Tá? O professor Reinaldo Ramos de Carvalho é bacharel em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em astrofísica pelo Observatório Nacional e doutor em astrofísica pelo Observatório Nacional. Atualmente é pesquisador titular 3 do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pesquisador do CNPq. Realizou pós-doutoramento no California Institute of Technology, ou Caltech. Foi Senior Research Fellow em Caltech, de 94 a 97, e em 2003 foi nomeado Visitor Associate, também em Caltech. Foi professor visitante no Observatório de Brera, em 2002, e no Observatório de Capodimonte, em 2008. Ele é presidente da Sociedade Astronômica Brasileira por 2 mandatos, vai até 2020, se não tiver um impeachment, né? Não sabemos hoje em dia. Exerceu a presidência da Comissão Brasileira de Astronomia, de 97 a 99, órgão que representa o Brasil junto à União Astronômica Internacional. Na formação de pessoal, já orientou 4 dissertações de mestrado, 8 teses de doutorado e supervisionou 5 pós-doutoramentos. Recentemente, uma orientanda recebeu o prêmio de melhor tese de doutoramento em astrofísica no ano de 2017, na Sociedade Astronômica Brasileira. Então, seja bem-vindo, Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade aqui no INSPE. Obrigado, Marco. Inicialmente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês me ouvem bem? Bom, o primeiro desafio é manter o microfone perto da boca. Se mexer com a mão, vocês levantem o dedo. Certamente é um desafio falar em 40 minutos sobre 13,7 bilhões de anos que aconteceu no universo. Então, o que eu vou tentar fazer com vocês aqui é cobrir este período, desde a criação do universo até os dias de hoje, para que vocês entendam de maneira geral, né, quais são os aspectos da cosmologia que se estuda, e no final, se tiver tempo, eu vou mostrar uma pequena aplicação da parte de estatística, de machine learning e deep learning, em classificação de galáxias, para que vocês não fiquem imaginando que cosmologia é só uma coisa do pensar. Não é, muito pelo contrário, como o Marco estava dizendo no início, cosmologia, hoje em dia, é profundamente ligada com várias áreas de engenharia, por exemplo, estatística, mas, claro, requer um conhecimento de relatividade geral, mecânica quântica e por aí vai. Ou seja, é realmente uma das fases da ciência mais complexas, eu diria, né? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa, toda vez em física, quando se estuda um sistema físico, você pergunta do que é feito aquele sistema. Em particular, o nosso sistema é o universo. Então, a gente pergunta do que é feito o universo. O universo é feito de galáxias, quer dizer, estrelas se juntam gravitacionalmente para formar galáxias, e galáxias no universo não aparecem de uma forma só. Então, aparecem galáxias tipo essa daqui, que é uma galáxia espiral, é mais ou menos óbvio por que ela é chamada de galáxia espiral. Galáxias que, às vezes, têm formas irregulares, e galáxias como essa, que são chamadas de galáxias elípticas. Mas galáxias não aparecem simplesmente espalhadas pelo universo. Por gravitação, elas se juntam em pequenos grupos ou em aglomerados de galáxias, como essa daqui. Dá para apagar a luz aqui de cima? Ah, tá, ok. Então, deu.
Ok, então vocês percebem que a variedade. Existem galáxias isoladas, de todos os tipos, galáxias se juntam em pequenos grupos, ou galáxias se juntam em milhares de galáxias, em que se chama de aglomerados de galáxias. Então, já há pelo menos uns 40 anos que os astrônomos colocam uma sequência. Essa sequência não é de evolução, é simplesmente uma taxonomia. É para mostrar como é que se distribuem os tipos morfológicos de galáxias no universo. Okay? Então, o grande mistério da cosmologia é entender por que as galáxias são assim e por que elas se aglomeram. Tá? Muito bem, nós poderíamos começar de uma maneira bastante crítica, dizendo que você pode pensar que o universo, como se pensava 3.000 anos atrás, nasce de uma vovó cósmica que vai tecendo e o universo vai aparecendo. Essa é uma mitologia que se usa, e se pensar nos babilônios, eles imaginavam que o universo surgia da luta de dois deuses, né, que era Tiamat e Marduk. Marduk matava Tiamat e dali surgia o universo. Então vocês veem que essa ideia mitológica ela é tão boa ou tão ruim quanto há 3.000 anos atrás. O que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos ter uma visão que hoje em dia nós chamamos da cosmologia física. Se eu posso, em 1 minuto, descrever toda a cosmologia, eu diria: o universo nasce em algo que vocês devem ter ouvido falar, que é o Big Bang, mas se ouviram falar, procurem esquecer, porque a ideia do Big Bang é péssima. E por que isso? No Big Bang é quando foi criada a estrutura espaço e tempo. Uma explosão do Big Bang, explosão te dá a ideia de algo explodindo na direção de alguma coisa, que é uma ideia errada. É como se tivesse espaço para onde a explosão se mover. Então, a ideia de Big Bang, o nome não é bom. O que a gente pode dizer é que esse ponto é um ponto de singularidade. O universo era muito pequeno, era muito quente, né, e muito denso. Então, essa é a singularidade. Os modelos melhores que temos hoje em dia nos falam sobre um mecanismo de inflação, que eu vou falar daqui a pouco um pouco mais, mas inflação simplesmente foi o quê? O universo, que era da ordem de 10 elevado a menos 40 do centímetro, né? Então 10 elevado a menos 40, todo mundo tem uma ideia do que seja. Esse universo, em poucos nanosegundos, ele foi expandido exponencialmente por uma dimensão enorme, uma dimensão muito maior do que o universo como nós observamos hoje em dia. O papel dessa teoria de inflação é tentar homogeneizar o universo. Eu vou voltar nisso depois, mas só para vocês terem já uma ideia de como é que o universo nasceu. A partir, então, desse período de inflação, nós tivemos, os átomos começaram a se formar, né, a partir dessa era daqui, da radiação cósmica de fundo. Primeiras estrelas nasceram, estrelas formaram galáxias formaram aglomerados, e hoje em dia nós medimos uma expansão do universo que até 20 anos atrás nós imaginávamos que era uma expansão desacelerando. Quer dizer, a partir do Big Bang houve a expansão e a gente imaginava que estava parando. Mas em 98 nós descobrimos que não está parando, na verdade está acelerando cada vez mais. Então, quando está acelerando cada vez mais, significa de onde eu tiro essa energia para fazer expandir cada vez mais acelerado? Então, essa é a grande pergunta da cosmologia de hoje em dia. Tá, mas vamos começar de algo mais básico, que é uma coisa chamada paradoxo de Olbers. O paradoxo de Olbers, Olbers foi um cientista dos 1600 que se perguntou: se o universo é infinito, com infinitas estrelas, toda vez que eu aponto numa certa direção, em algum momento eu vou chegar numa estrela. E se isso é verdade, o céu deveria ser todo brilhante e não escuro. Então reparem que, com uma pergunta tão trivial, Olbers colocou uma questão que foi categorizada como paradoxo, e o é, porque a gente olha para cima e o céu é escuro. E essa questão ela só foi resolvida de maneira formal num artigo de Edward Harrison em 1997. Então vejam, 3 séculos para ter uma resposta correta, né, do que significa, por que o céu é escuro à noite, e vocês vão entender daqui a um pouco mais por que ele é escuro à noite. E ainda bem que o é. Bom, todo mundo já ouviu falar de redshift? Alguém não ouviu falar? Melhor, porque redshift significa deslocamento para o vermelho, né? Um desvio para o vermelho. Desvio para o vermelho, em geral, é associado com, em física, o pessoal chama de efeito Doppler. Quem não sabe o que é efeito Doppler, basta
ver uma ambulância passar na sua frente. Né? Quando a ambulância vem, faz aquele barulho de... né? Ou seja, comprime a frequência e alarga a frequência da emissão. Exatamente isso que acontece quando a gente fala de algum desvio ou para o azul ou para o vermelho. No caso do redshift que eu estou falando aqui, que vem do universo, essa ideia do efeito Doppler, que em geral os jornalistas descrevem a expansão do universo como efeito Doppler, é absolutamente errada. E por que disso? Quando a gente fala que as galáxias estão se afastando de nós, no fundo, não é que as galáxias estão se afastando, é essa estrutura que Einstein propôs na década de 1920, essa estrutura que é o espaço-tempo é que está expandindo. Então vejam bem, aqui é um bolo antes de assar, com 6 nozes, com essa separação. Quando você cozinha o bolo, as nozes se afastam. As nozes não estão se movimentando umas em relação às outras. É o bolo que leva, a massa do bolo é que leva todas as nozes juntas. No universo está acontecendo exatamente isso. As galáxias não estão se movimentando uma em relação às outras. É o espaço-tempo que está expandindo. O espaço-tempo, quando expande, leva todas as galáxias junto com ele. Ok? Então, é lenda urbana quando se diz que a expansão do universo significa que, com o passar do tempo, galáxias se movem para longe uma das outras através do espaço. Neste quadro, o espaço é simplesmente um palco onde as galáxias desempenham seu papel. Isso é lenda urbana, isso está errado. Toda vez que vocês virem um jornalista falar isso, corrijam, não é isso. A expansão do universo significa que, com o passar do tempo, o espaço em si expande. E, na medida que expande, leva consigo as galáxias. Muito bem. Isso em termos dos objetos. Com relação à luz, né, que eu vou usar o termo fóton para dizer partícula de luz. O fóton é só um termo que os físicos gostam de falar, é mais curtinho do que falar partícula de luz. Que acontece exatamente isso. O comprimento de onda de um fóton é a distância entre 2 picos consecutivos. Então, você tem essa distância aqui. Imagine que o universo é essa tira elástica. Na medida que você estica a tua tira elástica, a distância entre os picos aumenta. O redshift é exatamente isso, porque o comprimento de onda é maior. Comprimento de onda maior significa luz vermelha. É por isso que chama-se redshift, desvio para o vermelho. Okay? Muito bem, mas aqui tem um conceito já que é importante, ligado com o paradoxo de Albers, como eu falei com vocês, porque que tudo aqui é muito mais escuro. Isso daqui não é olhar o céu, mas é uma foto do céu, de uma região, onde vocês veem que tem muito mais pontos pretos do que brilhantes. O ponto todo é, a partir da inflação, como eu falei com vocês, aqui fora tem todo o universo que ainda não foi observado. Por que eu coloco esse círculo aqui? Esse círculo significa, para calcular uma distância, todo mundo sabe que velocidade é distância sobre o tempo. Então, a distância é a velocidade vezes o tempo. Como eu estou interessado numa partícula de luz, a velocidade é a velocidade da luz. E o tempo é a idade do universo, desde que o universo começou até agora. Então, essa multiplicação aqui me dá esse raio. Esse raio é tudo aquilo que eu posso observar. Se tem uma galáxia que está fora desse raio, eu não observo. Por quê? Porque não deu tempo do fóton chegar até aqui. Porque o fóton ele não se propaga com velocidade infinita, a velocidade dele é limitada na velocidade da luz. Então, tudo que tem uma velocidade limitada, constante, vai demorar um certo tempo até chegar no outro lugar. Tá certo? Então, é isso que nós chamamos de um horizonte de partículas. Esse horizonte daqui. Isso, de certa forma, já explica o paradoxo de Albers, porque o universo não é infinito. O universo que eu observo é finito. Somado a isso, um outro ponto que Albers imaginava é que as estrelas duravam para sempre. As estrelas não duram para sempre. Estrelas são que nem nós. Eles nascem, evoluem e morrem. Deixa de brilhar. Então, você não observa todas as estrelas o tempo todo no universo. Então, em 13,7 bilhões de anos, muitas estrelas já nasceram, já morreram e não são mais observadas. Portanto, isso explica por que o céu é escuro à noite. Vejam como uma observação tão simples te dá uma informação tão importante. Ok, mas eu falando por enquanto do universo como um todo, agora eu vou falar de radiação. Quando eu falo radiação no universo, simplesmente são fótons, aquelas partículas de luz. Né?
Então, tudo que é partícula que está movendo com a velocidade da luz. No universo, nós observamos matéria que os físicos chamam de matéria bariônica, que nada mais é o que? De átomos. Nós somos feitos de átomos, né? O átomo de hidrogênio, por exemplo, que é feito de um próton e um elétron. E outros átomos têm prótons, elétrons e nêutrons no seu núcleo. Então, todo mundo sabe disso, certo? Ok. Muito bem. Então, mas tem, além de matéria bariônica, tem outros componentes. Por exemplo, tem uma matéria que chama-se matéria escura, da qual nós não temos a menor ideia do que significa, mas ela é 24% de toda a matéria do universo. E tem algo mais estranho ainda, que chama-se energia escura, que eu vou voltar a isso lá no final da palestra, que significa 74% do universo. Ou seja, domina completamente o universo. E essa, então, nós não temos nenhuma ideia mesmo. Tem algumas ideias de que pode ser uma energia que vem do vácuo, mas todo mundo sabe que o vácuo clássico não tem nada. Mas o vácuo não é só clássico. O vácuo quântico tem perturbações que podem liberar energia. E isso é coisa que não é uma fantasia quântica, isso pode ser mostrado em laboratório. Muito bem. Esse instrumento que vocês estão vendo aqui tem uma narrativa interessante na história da cosmologia. Essa antena estava sendo desenvolvida nos anos 60 por dois engenheiros nos Estados Unidos, chamados Penzias e Wilson. E o objetivo deles era ter uma antena que tivesse um nível de ruído muito baixo, o mais baixo possível. O problema é que Penzias e Wilson, por mais que eles fizessem com a tecnologia daquela época, eles não conseguiam baixar o ruído abaixo de um certo valor. Ao mesmo tempo, tinha um pesquisador, um cosmólogo em Princeton, que estudava, teoricamente, o modelo do Big Bang, né, o modelo do universo primordial. E nesse modelo ele dizia, olha, tem que ter, se explodiu lá no início, tem que ter alguma coisa permeando o universo como um todo, que é uma radiação, que naquela época era quente, mas agora é frio. Então, Peebles, em Princeton, ele percebeu que o que Penzias e Wilson estavam medindo era a radiação cósmica de fundo. E assim o era. Então, não adianta você melhorar o detector com o menor nível possível de ruído, porque aquela radiação não vai embora. Aquele sinal da antena não vai embora. Bom, isso transformou-se numa coisa super importante em cosmologia e em ciência em geral. Então, os americanos lançaram um satélite chamado COBE para fazer as medidas, agora não de terra, mas lá de cima da atmosfera, com o satélite. Esse satélite fez uma observação do céu inteiro desta radiação de fundo, que a gente chama de radiação de fundo, e dava um mapa como esse daqui. Então vejam, aqui vocês podem lembrar, uma mancha vermelha e uma mancha azul, lembram o que eu falei há 5 minutos atrás? Temperatura, mas isso aqui é uma diferença de temperatura, né? O vermelho é mais quente, o azul é mais frio, mas essa diferença significa, agora sim, é efeito Doppler. É movimento relativo. Que movimento relativo? Movimento relativo de nós, a Terra, passeando nesse mar de fótons que é a radiação cósmica de fundo. Então, o Big Bang deixou essa radiação cósmica de fundo. E nós, a Terra está no sistema solar, girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno do núcleo da galáxia, na galáxia, e a galáxia está se movendo dentro de um grupo chamado grupo local. Ou seja, nós, Terra, estamos passeando no universo. Ou seja, passeando dentro desta grande nuvem que é a radiação cósmica de fundo. Logo, tem um movimento relativo, que tem que ser retirada essa contribuição, porque essa contribuição não é física, né? Ela é simplesmente a contribuição do movimento relativo. Eu tinha um mapa aqui que sumiu. Deixa eu ver aqui. Ups. Este era o mapa. Então, quando tira aquele movimento relativo de Doppler, fica um mapa como esse daqui. Então, tem as manchas quentes, que são vermelhas, e as manchas azuis, que são frias. Olhando assim, significa, então, que a radiação cósmica de fundo no universo tem muita heterogeneidade. E nós queremos entender o que são essas heterogeneidades. Mas tem que lembrar que a variação de temperatura é da ordem de 10 elevado a menos 4, né? 0,0001. Ou seja, muito pequeno. O mapa mostrado assim fica parecendo que as diferenças são grandes. Não, elas são muito pequenas. Mas estão lá. E o objetivo da cosmologia é saber que tipo de informação isso me dá com relação ao período inicial de formação do universo. Muito bem.
Quando se mediu essa radiação cósmica de fundo e viu que tinha essa homogeneidade, a homogeneidade significa, quando eu olhava para uma direção do universo, aqui estão aquelas flutuações, a 13 bilhões de anos-luz. Na direção oposta também estavam lá aquelas flutuações, a 13 bilhões de anos-luz. A questão que se colocou foi, como é que esse canto do universo sabe a temperatura desse canto do universo? E é igual por uma diferença de 10 elevado a menos 4, ou seja, são temperaturas muito parecidas. E isso valia para toda e qualquer duas direções opostas no universo. Então, essa era a questão. Por que é assim? Então, porque essas duas regiões, se você não coloca inflação, como eu falei, aquele período de expansão, expansão exponencial, se eu não coloco aquilo lá, eu não tenho como explicar, porque essa região aqui, já que o universo tem 13,7 bilhões de anos-luz de existência, esse tamanho total são 26 bilhões de anos-luz. Ou seja, essa região nunca viu essa região. Como é que elas sabem que tem a mesma temperatura? Então, essa era a pergunta que os cosmólogos se faziam. Quando veio a ideia, em 1980, de um pesquisador chamado Alan Guth, que falou assim, não, teve um período no universo que é um universo chamado inflacionário. O universo era pequeno, lá no primórdio, cresceu muito rapidamente, o espaço-tempo teve uma expansão exponencial, você pode ver geometricamente isso, é como se tivesse uma esfera, só que quando você pega um segmento da esfera e faz uma expansão exponencial, você vê quase como um termo reto, quase como plano, porque a esfera ficou grande demais. Esse era o motivo, porque se eu então digo que o universo teve esse mecanismo, significa que lá no início, quando ele era bem pequenininho, todas as partículas que estavam lá estavam juntas uma da outra. Por isso que elas sabiam a temperatura uma da outra. Então o que eu fiz foi, todas as partículas estão muito juntinhas. Eu sei que elas têm a mesma temperatura. Agora eu peguei o espaço-tempo e estiquei exponencialmente. Levei essas partículas para outros lugares do universo. Tá certo? Que eu estou criando o espaço-tempo. Então, mesmo quando agora a gente vê que não tem relação causal entre esses dois pontos no universo, mas elas tinham, porque elas estavam muito próximas uma das outras lá no início. Certo? Então, esse mecanismo de inflação nos ajuda a entender por que o universo tem essa temperatura tão constante. Muito bem, essa é uma forma gráfica de mostrar, então, essas duas componentes que a gente agora pode se concentrar, radiação e matéria. Aqui eu falo de densidade de matéria, né? Quanto mais denso vai para cá, e aqui a idade do universo. Aqui está próximo do Big Bang, e aqui está agora. Então, o universo teve uma fase inicial, que ele era muito quente, então você tem um universo quente expandindo. Então, o que acontece com o universo quente que expande? Ele resfria, né? É como uma panela d'água fervendo. Se você botar a mão logo ali pertinho da água, né, não faça um experimento, vai queimar a mão. Mas se você botar a sua mão a 1 metro de distância, não vai queimar a sua mão. Por quê? Porque o vapor expandiu para todo o volume, expandindo, ele diminui a temperatura. Assim aconteceu com o universo. Então, vocês veem que tem, então, radiação domina até um certo ponto e depois domina a matéria. Tá. Nesse período, então, nós estamos interessados em ver o que está acontecendo com a radiação e acontecendo com a matéria. Porque eu quero fazer a ligação disso com aquela radiação cósmica de fundo, para ver que informação aquilo lá vai me dar sobre o universo primordial. Então, vejam só, porque essa requer atenção, porque é uma informação extremamente importante. Tem um período que eu chamo de recombinação. Recombinação é só um termo que os físicos usam, elaborado para dizer o universo estava cozinhando os átomos, né? Então, antes da recombinação, não tinha átomo. Só tinha prótons e nêutrons e os fótons. Por que o próton não juntava com o elétron para formar o hidrogênio? Porque cada vez que um próton e um elétron se juntavam, vem um fóton, dá uma quicada no elétron e tira o elétron dali. Por que ele faz isso? Porque aquele fóton tem muita energia. E o elétron, para poder ficar ligado no próton, ele tem que ter uma energia de ligação, ele tem que ligar. Então tem lá um dado valor, a partir do qual você consegue tirar o elétron do próton. Então, assim que acontecia. Enquanto o universo está muito quente, prótons e elétrons não conseguem se recombinar para formar o átomo de hidrogênio, certo? Porque os fótons estão muito quentes. Na medida que o universo vai expandindo, vai ficando mais frio, então os fótons têm menos energia.
A partir de um dado momento que o fóton não consegue mais tirar, os elétrons e os prótons se combinam para formar átomos de hidrogênio. Então, é isso que a gente chama de época de recombinação, que é extremamente importante. Então, tem radiação, tem matéria, só que tem essa fase aqui de recombinação que antes não forma átomo e depois forma átomo. Tá, então guardem essa informação porque é importante, porque essa significa dizer que o universo estava expandindo em radiação, ou seja, estava acoplado, radiação e matéria estavam acoplados, o que significa dizer, tudo que a matéria faz, a radiação faz também. A partir do momento de recombinação, separa. A radiação, a partir dali, ela vai ficar independente da matéria, a radiação ela só vai simplesmente resfriar, porque o universo continua expandindo, e a matéria vai acontecer o quê? Nós sabemos que matéria responde à gravitação. Então, gravitação vai fazer com que os átomos ali formados se formem, então, em estrelas, galáxias, grupos de galáxias, e o universo como a gente observa hoje em dia. Por isso que é tão importante aquela observação que eu mostrei naquele mapa da radiação cósmica de fundo, porque ali foi o momento onde radiação e matéria diziam a mesma coisa no universo. Então, significa dizer, quando eu observo aquela distribuição de radiação, eu estou falando também da distribuição de matéria, naquele momento lá atrás no universo. Okay? Isso é que permite que a gente faça modelos em computador de fazer evoluir gravitacionalmente a distribuição de matéria e ver se essa simulação bate com aquilo que a gente observa hoje em dia. Então é isso que eu quero mostrar para vocês no final da palestra. Bom, aqui eu faço um pequeno ponto para mostrar. Em 1919, teve um eclipse observado em Sobral, no interior do Ceará, que foi uma das coisas mais importantes na história da ciência. E por quê? Porque antes disso, nós tínhamos a física newtoniana. Na física newtoniana, espaço e tempo são absolutos. Para Einstein, não existe espaço e tempo. Existe uma estrutura só chamada espaço-tempo. E nem o tempo é absoluto e nem o espaço é absoluto. O espaço não ser absoluto talvez seja uma ideia fácil de vocês comprarem. O que não é fácil de comprar é que o tempo não seja absoluto. Mas eu digo para vocês, tem uma previsão da teoria de Einstein, na relatividade restrita. Einstein teve duas partes da relatividade, né, a restrita e a geral. Onde ele mostra que, por exemplo, no paradoxo dos gêmeos, alguém vai falar do paradoxo dos gêmeos? Tá. Então, o paradoxo dos gêmeos diz o seguinte: eu tenho dois gêmeos, um fica aqui na Terra, o outro pega uma nave espacial e faz uma viagem com uma velocidade bem próxima da luz e volta. Então, Einstein fazia a previsão, o gêmeo que voltar vai voltar bem mais jovem do que o gêmeo que ficou. Ou seja, o tempo não passa igual para referenciais inerciais. Então, isso é uma coisa que dá um nó na cabeça. Isso não é só uma ideia de Einstein. Isso foi mostrado na década de 70, onde colocaram que o tempo, se você tem uma velocidade muito baixa, a diferença em tempo não é muito grande. Então, na década de 70, fizeram um experimento de... Pegaram, não dois gêmeos, mas dois relógios atômicos, que marcavam precisamente o mesmo tempo. Um ficou em terra, o outro foi num avião e voltou. E quando voltou, segundo a previsão de Einstein, tinha uma diferença de tempo que era exatamente aquela que a equação dizia. Aquela foi a um primeiro experimento de mostrar que a relatividade restrita estava certa. Mas, na realidade geral, Einstein faz uma coisa muito mais importante, quando ele cria essa questão do espaço-tempo, da estrutura do espaço-tempo, e escreve uma equação, que ela tem uma cara assim, mas não importa muito, que de um lado da equação tem uma coisa chamada que é a geometria do espaço-tempo, a descrição da geometria do espaço-tempo. E do outro lado da equação tem o conteúdo de energia, o conteúdo de massa. O que essa equação do Einstein diz? Ele diz, o espaço, ele diz a matéria como a matéria deve se mover. E a matéria diz para o espaço como o espaço deve se curvar. Por isso que, nessa visão aqui está o Sol, né, em torno do Sol, o espaço-tempo que fica curvo. Então tem essa búlica em torno do Sol. Então vejam vocês, eu estou com o olho aqui nesse ponto, e aqui está uma estrela. Na visão do Newton, eu não veria essa estrela porque está atrás do Sol. Então, simples. Segundo o Einstein, não, você veria sim, porque a luz dessa estrela, ela vem por aqui, mas ela sente a depressão do espaço-tempo, curva e chega até aqui. Como nós observamos sempre na direção projetada, eu vou observar essa estrela
aqui, fora da linha do Sol. Quer dizer, eu vou conseguir observar a estrela. Então, Newton diz, não, você não consegue observar a estrela. E Einstein diz, não, você consegue observar a estrela. Então, em 1919, americanos, ingleses e brasileiros foram para Sobral, porque tinha um eclipse total do Sol. Claro, a observação tem que ser feita com um eclipse total, né? Porque senão o Sol está na frente, você não observa. E a medida é essa daqui. Você pega duas estrelas que têm esta separação. Isso na condição normal, onde o Sol não está aqui. Só que agora, durante o eclipse, essas mesmas duas estrelas, aqui está o Sol, segundo Einstein, a curvatura da trajetória viria para cá, aparentemente eu observo a estrela aqui. A mesma coisa essa, curva vem para cá, eu observo ela aqui. Ou seja, a distância aparente dessas duas estrelas agora vai ficar muito maior. Então essa era uma previsão simples que o Einstein fazia em relação a Newton. Então eles foram lá para Sobral, tiraram várias placas fotográficas e os três grupos mediram exatamente a mesma coisa. Então vejam, uma observação super simples. Em 1919 foi a primeira vez que nós descobrimos que a relatividade geral estava correta. E isso abriu completamente o cenário do que a física foi a partir daí. Então, hoje em dia, nós observamos uma coisa chamada onda gravitacional. Ou seja, quando você tem dois buracos negros que colidem, gera uma onda gravitacional. Todas as ondas que vocês veem aqui são ondas eletromagnéticas, né? De todo esse celular, luz, tudo mais. Tudo isso é onda eletromagnética. Mas onda gravitacional só tinha uma previsão na relatividade geral. Mas como em 19 nós então aprendemos que a relatividade geral estava correta, a partir de 1960 e muitos, começou-se a fazer o projeto de detecção de ondas gravitacionais, que levou basicamente 50 anos, para então, há 2 anos atrás, nós conseguimos medir pela primeira vez onda gravitacional no universo. Então, isso é mais um exemplo de como é que ciência evolui, né? As coisas não acontecem rapidamente. Muito bem, então, como eu falei, isso abre uma perspectiva diferente, porque agora eu vou estudar o universo com essa perspectiva. Se eu tenho uma geometria fechada, como uma esfera, por exemplo, dois raios que saem do equador paralelos, eles vão convergir em algum momento no polo. Isso se o espaço é fechado, esférico. Se o espaço é plano, é como uma geometria euclidiana. Então, duas paralelas continuam paralelas. E no caso hiperbólico, que é uma curvatura aberta, dois feixes paralelos, eventualmente, eles divergem. Então, veja, eu agora posso fazer experimentos com os fótons que eu observo no universo para saber se meu universo é plano, aberto ou fechado. Então, lançaram um outro satélite para medir agora a radiação cósmica de fundo com muito maior precisão, que é o chamado WMAP. Então, vocês vejam, aquele anterior, que era muito mais grosseiro, agora tem uma resolução muitíssimo maior. Então, o que os cosmólogos fazem é a estatística do tamanho dessas manchinhas, tanto das vermelhas quanto das azuis. E por que eu faço uma estatística do tamanho das manchas? Porque eu já aprendi que, dependendo do tamanho dessas manchas aqui, eu vou ter um universo aberto, fechado ou plano. E como eu vejo isso? Está aqui nessa figurinha. Então, vejam só. Aqui está o tamanho de uma daquelas manchas lá. Então, se o universo é fechado, o que vai acontecer? No universo fechado, a gente sabe que dois feixes paralelos, eventualmente, eles convergem. Então, se eles convergem, o aparente é desse tamanho. Então, ao invés de medir desse tamanho, eu vou medir desse tamanho. No caso plano, não. No caso plano, eu vou observar exatamente o tamanho real. E no caso de um universo aberto, como é divergente os raios, eu vou observar uma mancha que é menor. Então, com isso, eu tenho uma previsão. Se o tamanho é maior do que o real, é igual ao real ou menor do que o real. Esses são os testes. E quando você coloca isso lá nas equações da relatividade, você tem uma coisa como essa daqui. O que é isso? Isso aqui é o número relativo daquelas manchas quentes e frias, e aqui é o tamanho angular. Os pontos é o que nós medimos, e a curva é o modelo cosmológico que melhor se ajusta. Então, isso realmente é uma coisa fascinante, e só foi possível fazer esse tipo de medida graças ao fato da relatividade geral estar correta e criar uma perspectiva do espaço-tempo que é diversa daquela newtoniana. Então, o que nós sabemos do universo hoje em dia é que, através daquele modelo, eu posso eliminar o modelo da vovó cósmica
E podemos dizer que nós vivemos num universo de geometria plana, formado de 4,6% de matéria bariônica, ou seja, nós, prótons, elétrons, 24% de matéria escura e 71,4% de energia escura. Aquela energia que eu falei com vocês, que se manifesta no vácuo. Então, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, mostra de novo que a densidade de massa, né, vocês lembram que tinha radiação e matéria dominando em diferentes intervalos, nessas curvas vermelha para radiação, azul para matéria. Só que agora tem esta energia aqui, que é a energia escura, que ela, segundo Einstein, se formou desde o início do universo. Só que ela era constante e muito menor do que radiação e matéria. Então, para ela se manifestar, demorou até chegar próximo de nós, e só nos últimos 5 bilhões de anos é que essa energia está dominando o universo. Por isso que nós observamos agora um universo em expansão acelerada. Ou seja, tem essa nova componente no universo que dá energia para o universo se expandir. Tá. Eu acho que eu tenho um tempinho ainda, né? Tá. Muito bem. Para vocês não ficarem imaginando que são só teorias, e não é verdade, eu queria mostrar rapidamente um exemplo da aplicação de Machine Learning e Deep Learning para nós entendermos aqueles objetos que eu mostrei no início da palestra. Galáxias nós chamamos de galáxias elípticas, pela forma dela, e galáxias nós chamamos de espirais. Ora, olhando imagens assim, a olho, é fácil de você distinguir quem é uma e quem é outra. Mas imagine que você vai agora medir no universo, e essa é uma área da cosmologia muito ligada com Big Data. Daqui a 2 anos, vai ter um telescópio no Chile que vai observar 2 petabytes por mês de informação. Então, né, façam a conta, 2 petabytes por mês significa 24 petabytes por ano. E esse projeto vai ficar pelo menos de 5 a 10 anos operando. Ou seja, a quantidade de informação vai ser uma coisa gigantesca. Então, não dá para olharmos no olho as imagens e classificar quem é uma galáxia elíptica e quem é uma galáxia espiral. E essa informação é a primeira informação importante para estudar o universo como um todo. Por quê? Porque as galáxias elípticas, essas aqui, elas habitam o centro de aglomerados de galáxias. E as espirais habitam a parte externa de aglomerados de galáxias. Ou seja, se eu quero encontrar os aglomerados de galáxias, que é o que define a distribuição de matéria em grande escala, eu preciso saber onde estão as galáxias elípticas. Okay? Bom, teve um projeto já uns 5 anos atrás, chamado Galaxy Zoo, porque o olho é extremamente bom. Na verdade, o olho funciona melhor do que qualquer algoritmo de Machine Learning e Deep Learning. Mas, primeiro, o olho não vai poder classificar bilhões e bilhões de galáxias. Seria, né, impossível, nem na China dá para fazer isso. E mais ainda, requer que o dado seja muito bom. Porque se a imagem não é muito boa, o olho ele funciona assim, ele é excepcional se o dado for excepcional. Se o dado não for muito bom, o olho fracassa também. Certo? Então, não dá para confiar no olho o tempo inteiro. Mas eu posso usar o olho para criar conjuntos de treinamento. Ou seja, aqueles que eu vou lá, olho, né, visualmente e vejo como elas são, que é esse projeto que eles fizeram. Esse projeto colocou na internet para leigos e para todo mundo, não tinha que ser astrônomo. Todo mundo ia lá e classificava as galáxias. Segundo uma receitinha, ele ia te dizendo, olha, como é que a galáxia é? A galáxia ela tem essa aparência, então se ela tem essa aparência elíptica, vem para cá. Aí perguntava, a elipticidade, ela é redonda, ela é mais ou menos, ou é bem achatada? E por aí vai. A mesma coisa com as espirais. E o estudo que foi feito a partir disso, e por isso qualquer um podia classificar, foi um trabalho estatístico. Então, a melhor classificação de um objeto é aquela que tem o maior número de votos de uma dada classificação. Então, 350 mil pessoas fizeram classificações de galáxias. E esses dados são excepcionais. Quando você vai lá ver a classificação, todas elas batem muito em cima. O que nós queremos agora é tentar reproduzir o olho humano medindo parâmetros das galáxias. Então, na primeira versão, é a versão que eu chamo da parte de Machine Learning. Machine Learning significa o quê, nesse caso aqui? Eu meço características morfológicas, tipo quanto a galáxia é concentrada, a assimetria que ela tem, quanto mais smooth, mais suave é a distribuição, e por aí vai. E associo isso com um rótulo, que o rótulo é ela ser espiral ou elíptica. Então, eu tenho um algoritmo
que simplesmente junta esse conjunto de valores que eu medi para o objeto, mas com um rótulo se ela é elíptica ou espiral. Então, é isso que passa, vocês veem aqui, nesses histogramas, para os vários parâmetros. Os azuis são as espirais, as vermelhas são as elípticas. E vocês veem que elas separam muito bem, alguns parâmetros separam muito melhor do que outros. Esse daqui é um parâmetro que nós propusemos há um ano atrás, que é o que melhor separa espirais de elípticas, que é chamado de GPA, que é um padrão de gradiente da galáxia. Tá, Machine Learning é muito bom para você fazer quando você tem perguntas assim, quer dizer, é isso ou é aquilo? E sempre baseado em parâmetros que você mede do objeto. Mas tem uma formulação mais nova que ela usa toda a informação que tem na imagem. Então, você vem aqui tem uma imagem de uma galáxia. O que ele faz é criar redes neurais. Você tem, em geral, uma camada de entrada, uma camada que é escondida, que tem todas as informações da rede neural, e uma camada de saída, que te dá a regra de como você deve aplicar para poder encontrar a resposta do teu problema. Muito bem. Nesse caso do Deep Learning tem várias camadas. Então, tem a camada inicial, tem a camada final, e o número de camadas que são escondidas no meio pode variar. Então, você pode botar várias camadas. O que significa isso? Significa que as camadas, eu pego cada quadradinho que vocês veem aqui, é uma certa característica que está na imagem. Então, tem algumas, por exemplo, como esta daqui, olha, reparem, essa que é um bom exemplo, e tem uma coisa mais brilhante no bordo, porque esse bordo aqui ele era mais brilhante mesmo. Então, ele reconhece isso como uma informação. Ele guarda essa informação num quadradinho. Então, o que ele faz é sempre guardar todas as informações desse objeto em diferentes exemplos, em diferentes instâncias, tá? Como você pode ver aqui também. E eu posso fazer isso quanto menor eu queira. Claro, quanto menor você faz essa partição da imagem, mais informação você vai ter, mas mais demorado também é de ter a resposta final. E esse mecanismo de Deep Learning, por exemplo, nesse nosso trabalho, nós encontramos, a partir de modelos como esse, reparem que todas as galáxias que nós fomos classificar, e essas aqui eu não tenho classificação para elas, tá? Essa aqui eu usei Deep Learning para classificar, sabendo que, por exemplo, o modelo é esse daqui. Então, quando eu digo para o algoritmo, o modelo é esse, vai lá e busca todas as elípticas, ele encontra exatamente as galáxias que são elípticas. E a mesma coisa, quando eu dou um padrão espiral para ele como entrada, ele vai lá e descobre todas as galáxias que têm padrões espirais. Então, o funcionamento de Deep Learning é algo espetacular. Mas, muito bem, como eu falei para vocês, cosmologia tem essa ambição de tentar explicar o universo como um todo e todo o seu conteúdo. Então, de tempos em tempos, os cosmólogos eles fazem uma coisa que chama-se uma simulação cosmológica. E as simulações cosmológicas, iniciadas basicamente há 25 anos atrás, cada vez ficam melhores, melhores e melhores. Agora, com toda a informação que nós temos, primeiro que nós sabemos a estrutura do espaço-tempo, sabemos qual é o conteúdo do universo, e sabemos mais ainda, sabemos como as estrelas nascem, evoluem e morrem. Estrelas, quando morrem, algumas delas, se são muito massivas, espalham elementos químicos pela galáxia. Esses elementos químicos é o que vai povoar um sistema chamado protoplanetário, que no futuro, quando formar planetas, vão colocar esses metais dentro de um planeta como a Terra. Então, por exemplo, essa é a nossa grande conexão cósmica. Todo átomo de carbono que vocês têm dentro de vocês, átomo de ferro que vocês têm em vocês, foi feito numa estrela, porque não tem na Terra como fazer átomo de carbono e ferro. Então, essa é uma conexão cósmica que nós temos. Muito bem, colocando tudo isso junto, faz-se uma simulação cosmológica. O que vocês vão ver aqui embaixo vai aparecer o tempo a partir do Big Bang. E ele vai mostrar como é que o universo está evoluindo. Como eu mostrei, matéria escura, tem muito mais matéria escura do que matéria bariônica, que é a luminosa. Né? Tudo aqui é matéria bariônica. Então, obviamente, se eu quero mostrar uma simulação que é dominada por matéria escura, eu tenho que iluminar a matéria escura, senão vocês não vão ver onde é que está a matéria escura, né? Por definição. Então, o que vocês veem lá iluminado na simulação é a distribuição de matéria escura. Então, vocês veem, primeiro, que o universo, quando evolui, a partir daquela época de recombinação, ele já é todo estruturado. O universo não é distribuído homogeneamente de galáxias. Ele é distribuído em filamentos, e a intersecção de filamentos é que aparecem as grandes estruturas,
onde acumula mais gás, o gás resfria e começa a formar estrelas, e daí começa a criar toda a hierarquia. Reparem que aqui ainda está bem novo no universo, 2,5 bilhões de anos. Formação estelar está crescendo, ou seja, a matéria está cada vez mais aglomerando, mas não está no seu pico ainda. Vocês veem que começa a aparecer algumas explosões no centro desses filamentos aqui, que são galáxias em aglomerados, começa a explodir. Essas são as explosões de supernova, que é o melhor mecanismo para você poluir o universo de metais. Aqui já está em 4,5 bilhões de anos e se aproxima, então, daquilo que a gente chama de o pico máximo de formação estelar no universo. Não numa galáxia, mas no universo como um todo. Ou seja, o universo ele passa de uma fase adormecida no início, vai crescendo a taxa de formação estelar, chega no seu pico, que foi basicamente há 7 bilhões de anos atrás, e começa a cair até os dias de hoje. Não significa que ele não forme estrelas hoje em dia, mas ele forma muito menos do que no passado. Vocês veem, isso aqui é basicamente a época do pico de formação estelar. Reparem que as supernovas elas têm uma amplidão, elas têm uma capacidade de contaminar o meio muito grande. Lembre que uma supernova é uma estrela só. E nesse evento de supernova, a energia liberada na supernova tem uma luminosidade que é maior do que o resto da estrela toda, da galáxia toda. E uma galáxia tem cerca de 100 bilhões de estrelas. Então você tem luminosidade de 100 bilhões de estrelas, mas aparece um evento, que é uma supernova, que tem uma luminosidade maior do que as 100 bilhões de estrelas na galáxia. Então é um evento incrivelmente explosivo. Aqui já está em 12,1, 12,5 bilhões de anos, se aproximando do agora, né, que é 13,7. O que a gente vê é um universo estruturado, onde tudo já foi formado, ou grande parte já foi formado, e bastante enriquecido de metais. Então, essa é basicamente a história da cosmologia, desde a parte inicial, que eu falei para vocês, do que significa um redshift cosmológico, radiação cósmica de fundo, e, finalmente, essa simulação que mostra que nós estamos no caminho certo. Obrigado. A melhor resposta é não. Mas deixa eu te explicar por que não sabe. Em ciência é sempre assim, né? A gente diz não para uma coisa, mas continua pesquisando. Essa talvez seja a linha de maior investigação em cosmologia hoje em dia, que é saber por que é que o universo está expandindo aceleradamente. Na verdade, quando se fala de energia escura, tem um pequeno engano nessa forma, que é o seguinte: o que nós descobrimos é que o universo está em expansão acelerada. Isso é fato, isso vem de um gráfico que a gente calcula lá, a taxa de expansão dessas supernovas. Agora, a interpretação é simplesmente o motivo porque eu preciso tirar a energia de algum lugar. E não tem energia clássica para fazer isso, né? Se você imaginasse, até os final dos anos 90, nós imaginávamos o quê? Por conservação de energia, que é o grande pilar da física, conservação de energia liberada no momento inicial de formação do universo, vai simplesmente fazer o universo expandir, só que a partir de um dado momento a gravitação começa a dominar no universo como um todo. Então você tem no universo duas componentes. Tem gravitação. Gravitação tenta juntar as coisas. A expansão tenta afastar as coisas. Então a pergunta era, bom, se não tem nenhuma outra forma de energia que apareça, em algum momento o universo vai parando. E um dos modelos, inclusive, era pensar que o universo voltava a colapsar, né? Porque em algum momento a gravitação vai acabar dominando sobre a expansão, o universo pode ser cíclico. Tudo bem. Só que nós descobrimos aí em 97 de que tem uma expansão acelerada. Quando você fala em acelerada, significa energia. De onde vem essa energia? A proposta mais aceita, mas, de novo, é só uma das ideias. A cosmologia é assim. Pode ser que daqui a 10 anos eu volte aqui e diga que tudo isso estava errado. É possível. Mas o vácuo tem um experimento chamado efeito Casimir. O vácuo, se você coloca duas placas metálicas com uma diferença muito pequena entre elas, quando você gera entre essas duas placas um vácuo mais perfeito em laboratório que você pode produzir, as placas se juntam. Mas, de onde vem essa energia que faz essas placas juntarem?
é a energia do vácuo manifesta ali. O problema é que o vácuo precisa ser instabilizado. Se você deixa vácuo por vácuo, bom, aqui não tem vácuo, mas imagina que nós fizéssemos vácuo nessa sala, né? Desse tamanho, dessa escala de tamanho aqui. Nada ia acontecer. Né? Nós temos câmaras de vácuo no INPE, tem uma câmara de vácuo gigantesca, nada acontece, simplesmente vácuo. Aquela escala de tamanho não consegue perturbar a energia quântica que está na própria estrutura do espaço-tempo. Então, vejam como essa estrutura do espaço-tempo ela é extremamente relevante. Quando você está expandindo, quando você faz expandir o tecido do espaço-tempo, ali é o momento que você pode ter essa instabilidade do vácuo, tirar energia de lá. Né? Tem uma coisa que chama-se princípio da incerteza, todo mundo... Alguém já ouviu falar do princípio da incerteza? Então, o princípio da incerteza diz assim, é uma multiplicação de um dado intervalo de comprimento por um dado intervalo de momento. Momento é a massa vezes a velocidade. Quando você multiplica esses dois, tem que ser sempre muito menor que uma constante. O que significa isso? Uma partícula, estou falando sempre de partículas atômicas, né, do mundo subatômico, tem um ΔX. ΔX significa, se eu quero medir a posição de uma partícula com grande precisão, eu não consigo medir a velocidade dela com precisão. E, ao contrário, se eu quero medir a velocidade da partícula com grande precisão, eu já não vou saber onde é que ela está. Então, essa multiplicação desses dois fenômenos, desses dois parâmetros, menor do que uma certa constante, é o que a gente chama de princípio da incerteza. Então, você não consegue isolar um elétron, você não consegue isolar um próton, você não consegue isolar um nêutron, você não consegue olhar para ele. Olhar significa medir, medir significa interagir. E quando você interage, a partícula já não está naquela posição. Né? Muito bem. Nós aqui, por exemplo, estamos imersos em partículas virtuais. Essa é uma ideia, quando foi colocada em 1980, achava-se que era só uma fantasia, mas não é fantasia. E eu vou explicar por quê. Esses pares virtuais é como se fosse matéria e antimatéria. Eles estão o tempo inteiro se recombinando. Se eu junto matéria com antimatéria, o que ele faz? Aparece uma radiação, né? Porque eu destruo matéria com antimatéria, sai radiação. Vocês não veem radiação aqui. Por quê? Porque essa combinação de troca de energia acontece num intervalo de tempo muito pequeno. Ou seja, o universo permite que essas partículas virtuais, esses pares virtuais, eles venham para isso que a gente chama de universo, mas eles têm que voltar para a virtualidade num período de tempo muito pequeno. Porque se eles não voltam para esse período muito pequeno, eles vêm para o campo do real. Eles deixam de ser partículas virtuais. Tá certo? Então, o que acontece lá no início do universo é essa quebra na paridade. Ou seja, é essa quebra de conversão. Se uma partícula, se elas têm uma quebra de energia, né, da matéria com antimatéria, e num tempo, numa escala de tempo maior, ela tem que vir para o universo. Então, por exemplo, o universo lá no início tinha matéria e antimatéria. Estou falando em período de inflação. Não tinha próton, não tinha nêutron, tinha só uma partícula, que é a partícula que constitui o próton, que são os quarks. Então, nesse período, tinha matéria e antimatéria. Se nós estamos aqui agora, é porque houve uma quebra de simetria entre matéria e antimatéria. E teve mais matéria do que antimatéria. Porque imaginem que tivesse exatamente o mesmo número de partículas de matéria e antimatéria. Tudo se cancelava, teria um universo só com radiação. Mas o fato de nós estarmos aqui, quer dizer, é um princípio antrópico, o fato de nós estarmos aqui significa que nessa simetria teve uma pequena assimetria. Teve que ter um pouco mais de matéria do que antimatéria. Porque matéria se cancelou com antimatéria. E o excesso de matéria que teve foi o que formou o resto do universo como um todo. Então, veja, esses fenômenos aconteciam primordial, lá na época de inflação, na época pós-Big Bang, mas não acontece mais agora no universo. Só que aquele gráfico que eu mostrei da constante cosmológica, né, essa energia escura que está desde o início do universo, ela foi gerada lá no início do universo. E ela é constante. Por que ela não aparecia antes? Porque o universo é muito pequeno, tinha muita radiação em matéria. Teve que esperar passar o tempo para a radiação em matéria decair, e agora a constante cosmológica, que pode ser a energia escura, dominar.
porque quando a gente chama de o universo real, é este daqui, né? Tá. Só que aqui no espaço tem um monte de partículas virtuais. Eu chamo de virtuais, não é que elas estejam num outro universo, elas estão aqui no mesmo universo. Só que elas estão trocando o tempo inteiro, elas estão vindo para cá e voltando para o virtual numa escala de tempo tão pequena que isso não se mede. Mas em laboratório, por exemplo, você imagina assim, coloca esse fenômeno que eu falei em câmera lenta. Se você traz uma partícula de matéria, né, desse campo virtual, ela pode, nesse intervalo de tempo, interagir com átomos, por exemplo, de hidrogênio. Isso no laboratório a gente mostra que ela gera uma transição no átomo de hidrogênio. Esse foi, na verdade, a verificação experimental de que a gente não está falando de uma coisa esotérica, a gente está falando de coisas que acontecem de verdade, partículas virtuais. Mas elas estão nesse universo daqui. Eles estão nessa estrutura de espaço-tempo. Mas, se eu entendo a tua pergunta, é isso mesmo. Ele está embutido na estrutura espaço-tempo. É que nós, lembrem sempre isso, como nós não estamos num universo com velocidade próxima da luz, nós não vivemos num mundo microscópico, todos os efeitos quânticos, eles soam estranhos mesmo, né? E mesmo os efeitos relativísticos também soam estranhos. E por quê? Porque o nosso regime de velocidade é muito baixo. Se nós fôssemos andar numa nave espacial a uma velocidade próxima da luz, nós veríamos uma realidade bem diferente.